Coríntios, primeira carta, capítulo 6, do verso 12 até o verso 20. É o texto que nós vamos estudar hoje. Vamos pensar nesse texto hoje. Quero convidar então você que está com a sua Bíblia, você que acessa pelo seu celular, para que possamos fazer essa leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são permitidas, ou todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou nem todas as coisas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pelo momento em que podemos ler a Tua palavra, momento em que agora, Senhor, vamos ouvir daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e oramos, ó Pai, para que na ministração do Teu Espírito Santo, na presença do Teu Espírito Santo que ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, nós estejamos, ó Deus, atentos à Tua voz e possamos, ó Deus, ouvir da Tua palavra, ouvir, Senhor, daquilo que o Senhor mesmo tem para nos ensinar, para nos revelar, ó Deus, nesta hora. Abençoa-nos, ó Deus, a palavra é Tua, nós sabemos que ela não volta vazia, e que assim o Senhor cumpra o Teu propósito para com cada um de nós, trazendo o ensinamento que precisamos, ó Deus, para as nossas vidas. É o que nós pedimos nesse momento, e te somos gratos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, talvez alguém possa perguntar, pastor, esse texto é porque hoje nós estamos naqueles dias do carnaval, né? E na verdade não é por causa disso, mas pela programação que foi feita através, né, da escola bíblica das crianças. Nós estamos falando sobre igreja, e nesse mês de março, a ideia que vai ser trazida para as classes e para a igreja se refere justamente ao fato de nós sermos templo do Espírito Santo. A gente lembrar dessa verdade, que nós somos templo do Espírito Santo, e nós somos o lugar onde ocorre a verdadeira adoração. Pensarmos nessas palavras é justamente extrapolar toda essa visão limitada de local, né, onde nós nos reunimos, achando que este local e a qualquer outro local que exista, onde a igreja, onde as pessoas se reúnam, é um lugar, né, é o lugar ideal para que haja uma verdadeira adoração ao Senhor. Na verdade, são estruturas de pedra, estruturas de tijolo, cimento, e que Jesus nos ensina, e que a palavra nos ensina, que não é o verdadeiro lugar onde ocorre a adoração. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele deixa bem claro: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em
espírito e em verdade. E a verdadeira adoração ocorre através da nossa vida, de um coração rendido ao Senhor, de um coração que está alinhado com a vontade de Deus, e o nosso corpo, a nossa vida, o nosso corpo, se torna justamente esse espaço onde a santidade deve ser preservada para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Então, dentro desse texto que nós vamos comentar, eu quero destacar apenas os 2 últimos versos, para a gente refletir sobre aquilo que Paulo nos fala, né? E ele nos diz aqui no verso 19 e 20 o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Bem, nós estamos diante de um texto em que lembra para nós, quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, o quanto nós somos especiais para Deus. Você já parou para pensar nisso? O quanto você é especial para Deus? E, na verdade, Paulo tem essa preocupação na carta aos Coríntios de falar, de mostrar sobre isso, porque, como nós já citamos, Corinto era uma cidade bem diversificada em relação à cultura, em relação às pessoas que estavam ali, que vinham de diversos lugares, eram de diversas origens, traziam consigo diversas culturas, diversas crenças, e era uma cidade, então, com diversas formas de manifestações, tanto culturais como religiosas. Era uma cidade pagã, o paganismo fazia parte daquela realidade da cidade. E quando as pessoas começam a vir para a igreja se estabelece em Corinto, essas pessoas passam a participar da igreja, elas trazem também os seus costumes. Elas vão trazendo aquilo que até então elas conheciam, aqueles costumes que elas tinham como normais. Por exemplo, na prática pagã, né, nós encontramos na cidade de Corinto um enorme templo, onde não só existia a adoração a um ídolo, a adoração a um deus pagão, mas também a própria prática de imoralidades. E essas pessoas vão agora vindo para dentro da igreja para participar dessa comunidade cristã, e elas trazem uma série de situações que agora Paulo tem que cuidar, tem que conversar, tem que falar sobre isso. Se você ler a primeira parte do capítulo 6, né, é interessante porque no meu aqui, ele começa dizendo o seguinte, que Paulo critica o litígio entre irmãos. Mas se você ler toda essa primeira parte, não precisa ler agora, mas você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado. Porque Paulo começa a falar de coisas que estavam presentes ali na igreja e que realmente eram assustadoras. Ele fala desse litígio de irmãos, ele fala de questões de pessoas fraudando a outras pessoas, para não dizer roubando, né, a outra pessoa, pessoas que estavam ali vivendo uma situação de imoralidade. Tudo isso estava acontecendo, né, e Paulo vai citando todas essas coisas, ele não tem problema em relatar tudo isso que acontecia ali, né, dentro daquela comunidade, daquelas pessoas que estavam ali. Mas Paulo tem uma coisa que chama a nossa atenção, e esse texto nos chama a nossa atenção, e que é importante a gente entender, que não vai simplesmente falando, olha, isso aqui acontece, isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo. Talvez, muitas vezes, até a nossa visão diante das coisas que acontecem na vida, muitas vezes somente olharmos os aspectos negativos daquilo que está acontecendo. Né? Quantas vezes a pessoa vê alguma coisa errada dentro de uma comunidade religiosa e diz, olha, né, é o fim do mundo, poderia estar acontecendo isso, e agora? Vai ser o fim da igreja e coisas desse tipo. Paulo não tem essa atitude. Paulo tem uma atitude totalmente oposta, porque depois de falar tudo isso, e lembrar de todas essas questões de pecados que faziam parte da sociedade, e muitas vezes estavam dentro da própria igreja, no verso 11,
que nós não lemos, Paulo, como que num grito de triunfo, ele fala assim: olha, alguns de vós eram assim como? Ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, adúlteros, idólatras, e ele vai falando, vai trazendo essas situações que estão aqui nos versos. Só que tem o quê? Né? Tem um mas dentro dessa palavra de Paulo. Um mas que é muito importante, e que ele diz assim: mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E talvez seja essa a visão que Paulo esteja querendo mostrar para nós, que por pior que seja uma sociedade, por mais complicada que seja até mesmo uma igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, mas o poder do nome de Jesus é um poder transformador. É o poder que transforma uma vida. É o poder justamente que transforma homens imorais, mulheres imorais, pessoas que estão perdidas no mundo, em novas criaturas, em filhos de Deus, em pessoas que passam agora a conhecer a Deus e o seu amor e a pessoa de Jesus, e são transformadas através da ação do Espírito Santo. E é isso que Paulo está fazendo aqui, dizendo: olha, esta é uma realidade, mas o poder de Deus, ele transforma. E o poder de Deus pode transformar e vai transformar tudo isso que é vergonhoso em pessoas que se rendam a Jesus e passem a glorificar o nome do nosso Deus. Mas Paulo tem um problema aqui, né? Quando ele está conversando sobre isso e falando de toda essa situação, ele vai trazer para nós um problema que ele tem que resolver. E por quê? Porque dentro desse aspecto da moralidade, Paulo vai enfrentar uma situação que é o fato de que os gregos, cuja cultura, cuja filosofia dominava em Corinto, era um povo e tinha uma cultura, né, que desprezava o corpo. Corpo não serve para nada. Já viu gente que pensa assim? Que fala assim: o corpo não serve para nada, né? Cuida da alma porque o corpo não tem valor. Mentira, o corpo tem muito valor. Nós somos criação de Deus como ser integral, né? Temos o corpo, temos a nossa alma, temos o nosso espírito, ou se você acha que é dicotômico ou tricotômico, né? Mas o corpo e a alma, corpo, alma e espírito, formam uma unidade. E, na verdade, Paulo está aqui tentando resolver uma questão muito séria. Porque um grupo ali dizia o seguinte: não, o corpo não, eles diziam, o corpo não serve para nada. Uns diziam assim: o corpo é uma tumba, né? Tem função nenhuma aqui, eu estou preso nesse corpo aqui, sou uma pessoa quase que presa como que num cadáver, né? E quando nós temos esse pensamento, quando uma pessoa acha que o corpo não vale nada, né? O corpo não tem valor, o que acontece? Né? Se o corpo não tem importância, essa pessoa ela vai tomar um dos dois caminhos que faziam parte daquela realidade. Primeiro, se o corpo não tem valor, a pessoa agora passa a humilhar o corpo, vamos usar essa frase aqui, em relação aos desejos e aos instintos do corpo. O que ela faz? Ela começa a fazer aquelas longas penitências, pessoas que flagelavam os seus corpos. Você já viu aquelas pessoas que, né, justamente dizendo o seguinte: eu tenho que flagelar o meu corpo para purificar a minha alma. Ou toma esse caminho que nós encontramos dentro da história, né, que a pessoa agora passa a flagelar o seu corpo, porque ele não tem valor, né, para que a alma seja purificada. Ou senão, ele vai para um outro lado, que é justamente dizer o seguinte: já que o corpo não tem valor, então eu posso fazer tudo com ele. Porque ele não serve para nada mesmo. Então, eu posso cometer qualquer coisa, posso fazer coisa, posso satisfazer os meus apetites, né? Tudo aquilo que se refere ao meu corpo, né?
porque o que me interessa é simplesmente a alma. Depois não vai servir para mais nada, né? Ou seja, faça o que você quiser com o seu corpo. A gente tem ouvido muito sobre isso, né? Talvez não nessa dimensão, mas hoje, em nome de uma certa liberdade, muita gente dizendo assim: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. E quando você lê esse texto aqui de Paulo, que ele fala que os alimentos são para o estômago, é justamente essas pessoas que falam assim: pode comer o quanto você quiser, coma, fique à vontade, porque, sabe, o corpo é seu, o alimento foi feito para o corpo, então abuse o quanto você quiser, sabe, não tenha problema em relação aos exageros, porque o corpo não tem valor, né? Você só tem que se preocupar com a sua alma. E, na verdade, quando se tem essa mentalidade de desvalorização do corpo, quando a gente acha que, de uma forma ou de outra, né, o corpo, nós devemos desprezar o nosso corpo, nós vamos começar a viver uma vida cristã a partir de conveniências. O que eu quero dizer? É que quando eu não entendo direito toda essa teologia do corpo, o corpo é um espaço sagrado, que Deus criou para que através dele ele seja adorado, eu passo justamente a justificar as minhas atitudes dizendo: mas eu acho que é desse jeito, mas eu acho que é daquele jeito, eu penso assim, eu penso de outra forma. E aí o que acontece? Né? Que a gente vai tentando justificar as nossas atitudes por desconhecimento da palavra de Deus e esquecemos que nós somos integralmente criados por Deus e integralmente nós devemos viver para Deus. E uma das coisas que a palavra nos fala, Paulo nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, é que justamente nós temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, não sou eu que devo estar dizendo: mas eu penso desse jeito, eu acho que é desse jeito. A pergunta que tem que chegar para mim é: o que Jesus pensa sobre isso? O que a palavra de Deus ela fala sobre isso? Então, Paulo, nesse texto, ele vai trabalhar uma questão muito importante, sobre toda essa questão das pessoas dizerem: olha, o corpo não serve, eu faço o que eu quero, né? Eu posso usar o meu corpo até o excesso, né? Porque ninguém tem nada a ver com isso. Só que Paulo vai nos trazer aqui justamente uma palavra acerca da liberdade cristã. E ele está ensinando aqui a igreja justamente acerca da liberdade cristã, junto com um princípio muito importante, que é o princípio da mordomia. E o princípio da mordomia nos lembra o seguinte: nós não somos donos de nada. A gente sempre acha que é dono de alguma coisa, a gente sempre acha que a gente tem alguma coisa, mas na verdade o princípio da mordomia quer nos lembrar o seguinte: nada é nosso, tudo vem de Deus. Para quê? Para que a gente cuide, para que a gente administre. Desde o princípio, Deus coloca o homem no jardim, assim como nos coloca onde nós estamos, para que nós cuidemos de tudo. E cuidemos também do nosso corpo, cuidemos daqueles que estão do nosso lado, cuidemos do nosso tempo, saibamos administrar todas as coisas que envolvem a nossa vida. E é por isso que então nesse texto que nós acabamos, nesses 2 últimos versos aqui do capítulo 6, Paulo vem justamente falar o seguinte: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Ou seja, o Espírito Santo foi dado a vocês. Vocês são especiais. Vocês não sabem que o corpo de vocês é esse santuário, esse lugar especial, que foi, né, separado para a adoração de Deus, que Ele habita, está em vocês justamente para ser uma forma de que a sua vida possa glorificar o Senhor, e que vocês não são de si mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então,
Esse texto é um texto que vai falar para nós sobre discernimento, é um texto que vai falar para nós sobre pertencimento, é um texto que vai falar para nós sobre liberdade, é um texto que vai falar para nós sobre santidade, porque nós somos a habitação de Deus. E nós poderíamos entrar nesse texto, nas outras partes, e falarmos sobre essas questões de moralidade, questões que se referem à santidade, e tudo isso. Mas eu quero refletir sobre 3 coisas com vocês, meus irmãos, referentes a aspectos práticos da habitação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. E o que acontece então na nossa vida? Diante desse mundo que nós estamos vivendo, diante da cultura que muitas vezes chega para nós e diz, olha, faça o que você bem entender. Hoje ainda o Eric trabalhava sobre a questão do coração, né? E aí aquela frase, faz conforme o teu coração mandar, né? E aí a gente fala, não faz não, porque o coração é enganoso. Lembrando dessas situações onde muitas vezes nós somos tomados pelas ideias, pelas filosofias que tentam falar que nós temos o direito, nós podemos fazer, nós temos essa liberdade para fazer aquilo que nós achamos que é melhor. Mas quando a gente olha para esse texto, ele vai nos ensinar sobre alguns aspectos práticos da nossa vida em relação a sermos templo ou habitação do Espírito Santo. Então vamos lá. Somos templo do Espírito Santo. E o que isso nos traz de prático? Primeira coisa, já que somos habitados pelo Espírito de Deus, temos discernimento. Primeira coisa que o texto vai nos fazer pensar é que se somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos discernimento na nossa vida. O que é discernimento? O que é discernimento? E discernimento é uma coisa muito, muito, muito importante. Porque discernimento é toda percepção espiritual do erro e do mal. É você olhar para uma situação e conseguir perceber que aquilo ali está errado e perceber que aquilo ali faz parte do mal. Provérbios diz uma coisa muito importante: há caminhos que ao homem parece que são direitos, mas no final são caminhos de morte. Ou seja, como nós lembramos muito o ano passado sobre os princípios teológicos da reforma, nós perdemos com o pecado essa capacidade de arbítrio, do livre-arbítrio, de entendermos corretamente as coisas. Para que nós possamos entender as coisas de maneira correta e enxergarmos além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós lemos, nós precisamos do quê? Nós precisamos justamente do Espírito Santo. O discernimento espiritual é justamente a inteligência espiritual que eu preciso para poder enxergar, sabe, de maneira bem clara aquilo que não está certo, aquilo que está errado, aquilo que não conduz à vida, aquilo que não nos aproxima de Deus. Né? Porque, na verdade, se a gente parar bem para pensar, no fundo, todos nós gostaríamos de que em todas as coisas existisse uma plaquinha assim, ó, perigo. Já viu isso? Parece até né, alguma coisa que venha lembrar algum desenho animado. Né? Mas, por exemplo, se você vai num determinado lugar onde existe um espaço, vamos dizer, uma parte de alta tensão, sempre tem uma plaquinha dizendo perigo. E ali você sabe que você não deve se aproximar. Existem muitas coisas assim no nosso dia a dia. Mas nem tudo traz uma placa dizendo cuidado. Isso mata. Isso destrói. Isso traz complicação para a sua vida. Então Paulo, ele justamente está querendo trazer para nós, né, que nós precisamos de discernimento do Espírito Santo, e o Espírito Santo presente na nossa vida faz com que nós consigamos discernir quando as coisas elas nos afastam de Deus, elas desagradam a Deus, elas realmente não trazem crescimento para nós. E veja que ele está trazendo tudo isso, por quê? Porque
a igreja de Corinto, os irmãos lá de Corinto, tinham uma lógica interessante. Ó, se nós temos estômago e temos alimento, então um é para o outro, vamos comer, vamos ficar à vontade. E é assim que muitas vezes as coisas acontecem. As pessoas vêm com sofismas, as pessoas vêm com certas interpretações, vêm com certas lógicas que não cabem dentro do projeto de Deus. E é nessa situação, diante dessas situações, que o discernimento espiritual tem que funcionar. Que nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo fala para nós. Né? É nesse momento em que nós somos tentados, que nós somos provados, são nos momentos em que nós somos colocados a tomar decisões na nossa vida, que nós temos que parar e ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, nos mostrando justamente, né? Cuidado, pode ir, não. É nessa hora que nós precisamos, né, entender isso. E é tão sério, porque quando você vai para a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, esse mesmo Paulo que está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, escreve lá para a igreja de Roma, dizendo assim: desventurado homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Por quê? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pela nossa vontade, pela nossa carne, por aquilo que está tomando conta do nosso coração, né? Então Paulo, ele justamente vai nos falar acerca disso, né? Como eu sou desventurado, sou infeliz, porque eu gostaria de acertar em todos os momentos, mas eu sei que há perigos dentro da minha vida, e eu preciso do discernimento do Espírito Santo, porque é justamente através do Espírito Santo, né, que nós podemos trilhar um caminho de vitória. E é justamente isso que ele vai dizer lá nesse mesmo capítulo: mas quem anda no Espírito não faz a vontade da carne, e justamente não fazendo a vontade da carne torna-se vitorioso diante da vida. E aí sim que ele vai nos falar: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, porque não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Então a primeira coisa, quando a gente fala desse texto que diz assim, né, justamente lembra para nós acerca das palavras, né, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós somos templo do Espírito Santo que habita em nós. Então nós devemos lembrar que através da presença do Espírito Santo, nós somos chamados a uma vida de discernimento. E discernimento nós adquirimos na medida em que nós andamos com Jesus. Nós andamos na palavra, aprendendo da palavra e conhecendo da vontade de Deus. E vai ser sempre esse discernimento que vai nos afastar do mal, né? E também vai nos aproximar de todo o bem. Primeira coisa, então, é justamente pensar que, se somos habitados pelo Espírito de Deus, nós temos discernimento para a nossa vida. Segunda coisa que o texto nos fala, é que, se somos habitados pelo Espírito Santo, nós fugimos do pecado e de toda confusão para vivermos uma verdadeira liberdade. Se nós temos o Espírito Santo, nós fugimos do pecado e de toda a confusão para vivermos a verdadeira liberdade. Como eu falei há pouco, liberdade é um tema sempre presente, né? Nesses dias aí que nós estamos vivendo e em todas as situações da vida, sempre as pessoas lembram para nós: ah, mas eu sou livre, eu posso fazer aquilo que eu quero. Isso é vamos dizer assim, eu tenho uma garantia até constitucional para dizer: olha, eu faço aquilo que eu bem entendo. Não é bem assim, né? Na verdade, a nossa liberdade, ela sempre se limita quando começa a liberdade do nosso próximo, né? Mas a gente vê muitas pessoas falando sobre a questão da liberdade, né? De poder fazer aquilo que bem entende. No entanto,
talvez a melhor definição de liberdade foi aquela que Jesus deu ou trouxe para os religiosos da sua época, que está lá registrada em João 8,32, quando dizia assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele continua: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Né? É que quem serve o pecado é escravo. Ele estava querendo trazer justamente essa verdade. E essa é uma prisão verdadeira. Quem vive, né, e serve o pecado, vive numa verdadeira prisão. E é tão interessante, porque os grandes homens de Deus, que a Bíblia nos fala, e principalmente no Novo Testamento, foram homens que sofreram perseguição, foram homens que tiveram muito sofrimento, né, passaram por grandes dificuldades da vida, e em nenhum momento nós os vemos como escravos. Em nenhum momento nós os vemos se sentindo como escravos, né? E eles nos deixaram esse grande exemplo justamente para a nossa vida. E é interessante, é curioso, quando a gente fala de liberdade, quando a gente traz aqui essa questão da liberdade que nós temos em Cristo, é bem interessante que a gente traz uma interpretação bem filosófica em relação ao nosso tempo. Porque a gente pensa assim: não, se eu sou livre, então quer dizer o seguinte, que eu posso fazer tudo, né? Porque em Cristo eu tenho liberdade, então eu posso fazer qualquer coisa, né? E às vezes a gente pensa até nas coisas que são erradas, que não são, né, lícitas. E aí o que acontece? Na medida que a gente vai olhando, né, nós vamos entendendo uma coisa, que quando Jesus fala da verdadeira liberdade, ele está justamente falando que dentro da fé cristã, a verdadeira liberdade significa a distância do pecado. Significa justamente a liberdade que eu tenho para dizer não para as coisas que trazem morte, que trazem destruição, que não me aproximam de Deus. É justamente a gente pensar dentro do aspecto da liberdade, relacionando com o aspecto da santificação, de que a santificação não é você entrar num caminho para deixar de fazer certas coisas, mas a santificação é justamente você entrar no caminho para que você possa fazer as coisas certas. É diferente. E há muita gente que acha que viver liberdade é não fazer simplesmente, entrar num caminho onde eu devo ter uma série de regras, mas quando na verdade a liberdade que Jesus me dá é para eu dizer não para o pecado e fazer aquilo que é justamente certo. O que é pecado? A gente sempre fala de pecado, e uma coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos separar pecado de pecados, né? Somos pecadores, mas temos também os nossos pecados. E pecado, em suma, a melhor definição é errar o alvo. Errar o alvo. Essa é a definição melhor acerca de pecado. Errar o alvo. Podemos dizer também que é transgredir. Podemos dizer também que o pecado é a concupiscência dentro da nossa vida. E alguns dias o Paulinho, acho que falava sobre isso, né, para nós. Mas essa ideia de pecado como errar o alvo é muito importante para a gente trazer, no sentido da gente entender a nossa verdadeira liberdade. Porque quando nós pensamos acerca de errar o alvo, nós pensamos o seguinte: quem nos criou? Vamos lá, vamos voltar lá. Se você estudou o catecismo, se você foi de uma igreja reformada, ou você aprendeu acerca do catecismo maior, catecismo menor, e ele fala o seguinte: quem nos criou? Foi Deus. Opa, essa resposta é fácil, né? Agora vamos para a segunda, mais complicada. Para que Deus nos criou? Para a glória dele. Né?
como é que fala naquela frase do catecismo, para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Ou seja, você foi criado para a glória de Deus. Você, como ser humano, foi criado para a glória de Deus. E toda vez que você não glorifica a Deus pela tua vida, você erra o alvo. Você errou o alvo. Isso é o pecado. Quando nós não cumprimos o propósito maior na nossa vida. Então, errar o alvo é quando você vai na direção errada. Quando a gente não funciona do jeito que a gente deveria funcionar. Isso é pecado. Pecado é a transgressão. É a gente fazer o mal. É a gente se rebelar voluntariamente em relação à vontade de Deus. Pecado é a gente deixar a consciência dominar o nosso coração, ou seja, a gente ser tomado e levado pelas ideias e pelos desejos carnais. Isso é pecado, né? E a liberdade? O que é a liberdade que eu tenho? É justamente essa capacidade que o Espírito Santo me dá de me fortalecer, me trazer discernimento, para que eu possa funcionar plenamente e atingir o alvo da minha vida. E, na verdade, se a gente pudesse ter uma figura que exemplificasse aqui toda essa situação, é a gente se colocar naquela imagem que Jesus disse e tratou os seus discípulos, lá em João 10, como sendo as suas ovelhas, os seus cordeiros. Por quê? Porque justamente ele nos chama a uma postura de obediência, né? E quando a gente vê aquela imagem, esses dias eu estava conversando com alguém sobre isso, aquela imagem bonita, onde alguém mostrou um rebanho, as ovelhas, e fez um desafio: olha, chamem as ovelhas, para ver se elas vêm. E algumas pessoas começaram a chamar aquelas ovelhas, e gritavam, faziam alguns barulhos ali, alguns sons estranhos, né, para ver, né? E nenhuma saía do lugar. Até o momento que o pastor deu o primeiro grito, o primeiro chamamento, e elas começaram a se juntar e vir. Não sei se você viu esse vídeo, mas ele é impressionante para mostrar para nós aquilo que foi a palavra de Jesus, quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A figura justamente do cordeiro, a figura justamente da ovelha, é para que sejamos aqueles que ouvem a palavra de Jesus e que, na verdade, seguem a voz de Jesus, seguem o caminho de Jesus, porque é justamente através dessa postura que nós vamos, na verdade, nos distanciar de tudo aquilo que desagrada a Deus e vamos não trazer, né, situações desastrosas para a nossa própria vida. E eu quero terminar, né, dizendo também o seguinte, que se somos habitados então pelo Espírito Santo, temos discernimento, fugimos do pecado e da confusão para uma verdadeira liberdade, ou seja, nos posicionamos no seguir a Jesus. E, por fim, se somos habitados pelo Espírito Santo, nós pertencemos exclusivamente a Cristo, né? E esta é a palavra, né, que está aqui no verso 19, na parte final. Vocês não são de vocês mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Nós não mandamos na nossa vida. Desde o começo, Jesus deixa bem claro essa palavra. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus, ele fala que ninguém pode agradar dois senhores. Ou vai agradar um, depois vai desagradar o outro. Então, nós só podemos ter um Senhor na nossa vida.
Quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, o sangue precioso como de cordeiro sem mancha e sem mácula. E essa palavra que Paulo traz aqui vai na mesma direção, dizendo que quando o Espírito Santo habita em nós, o que nós temos é a garantia da exclusividade da nossa vida para Deus, corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos totalmente de Deus, nós pertencemos a Deus, nós não somos mais de nós mesmos. Ele nos chama a entendermos a nossa postura de exclusividade para Deus. O que Paulo está querendo lembrar para nós? Quando você vê, por exemplo, capítulo 1 de Efésios, há um texto muito marcante que ele fala o que significa essa presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu estou aqui falando, refletindo, e às vezes eu vejo que tudo isso aqui é tão básico, mas às vezes eu percebo que as pessoas, elas fogem do básico e elas vão para outras áreas para falar sobre a espiritualidade, para falar sobre a presença do Espírito Santo. Elas falam sobre dons, elas falam sobre tantas outras coisas, tantas outras manifestações, mas na verdade, o que é básico é aquilo que a palavra vai nos ensinando. Se o Espírito Santo está em nós, antes de pensarmos em dons espirituais, nós devemos pensar nessa exclusividade da nossa vida para a glória de Deus. Isso é que é básico. Os dons são distribuídos e nós cremos nisso e devem abençoar a vida da igreja. Mas nós que temos o Espírito Santo, e Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, nós o recebemos no dia em que nós ouvimos a palavra da verdade. Veja como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1. Ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, cremos nessa palavra, e você vai pensando nisso. O dia que você ouviu a palavra do evangelho, o dia que você creu que Jesus realmente é o Filho de Deus e é o Salvador da sua vida, e naquele dia que você reconheceu essa verdade, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. O que é isso? É como se naquele dia que você decidiu, reconheceu, você na verdade foi marcado como sendo propriedade de Deus. E ele fala que por ser propriedade de Deus, você recebeu um selo, que justamente é a garantia da sua herança, da sua redenção, né? De uma vida para o louvor da glória de Deus. Então, quando Deus colocou, nos deu do seu Espírito Santo, colocou o Espírito Santo em nós, Ele nos deu 3 garantias: garantia de posse, nós somos dele; garantia de resgate, nós fomos comprados para a salvação; e garantia de destino, nós fomos comprados para a eternidade com ele. Ou seja, você é exclusivo de Deus. Você tem que entender, e eu tenho que entender, que nós somos exclusivos de Deus. E o que acontece quando, diante dessa verdade? É que, se a gente fugir da verdade, todo crente que tem o Espírito Santo na sua vida e se distancia dos caminhos de Deus, ele vai sentir um desconforto. Por quê? Porque o Espírito Santo vai chegar e vai falar: você tá longe de Deus, você está andando errado, você está fora dos propósitos de Deus. O Espírito Santo vai chegar e vai falar com você. E você vai sentir um desconforto. Porque você é de Jesus e o Espírito Santo está na tua vida, né? Todo crente que é de Jesus, ele deve necessariamente sentir esse desconforto ao estar longe do Senhor Jesus.
e ele vai sentir realmente a presença e ouvir a voz do Espírito, lembrando que ele está correndo um risco espiritual. Porque todo crente, longe de Cristo, sabe, ele começa a perder o sabor sabor maravilhoso da certeza da nossa salvação. Ele começa a colocar em dúvida, ele começa a questionar, a ter medo, porque justamente ele está se distanciando. E o Espírito Santo vem justamente para fazer isso, para trazer, né, ao nosso coração, né, essa palavra que nos traga de volta. E essa semana a gente estava estudando sobre Tiago, e Tiago 4 fala uma coisa muito interessante. Por que o Espírito Santo faz isso? Porque o Espírito Santo tem ciúmes. Já ouviu essa palavra? Já ouviu? Pode ser assustado, mas estranho, né? Porque parece que para muita gente ciúmes é uma coisa ruim, mas não é. Aliás, é só para justificar, quando Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor e os ciúmes, ele fala uma coisa: o amor não arde em ciúmes. Mas o ciúmes é bom, você sabia? Sabe por que é bom? Porque ciúmes quer dizer zelo. Quando você tem ciúmes de alguma coisa, é porque você tem zelo por aquilo. Você cuida daquilo. E o Espírito Santo, ao sentir esses ciúmes de nós, quando nós começamos a nos distanciar de Deus, é porque Ele zela pela nossa vida. Agora, o que Paulo condena lá em 1 Coríntios 13 é o ciúmes exagerado que torna uma pessoa possessiva, controladora. Isso é ruim. Não é isso que traz um casamento, um relacionamento, torna um relacionamento saudável. Mas tem uma outra coisa também, né? A presença do Espírito Santo em nós, ela é também muito importante, porque ela traz para nós um sentimento de pertencimento tão forte. Saber que agora nós fomos comprados, nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos resgatados no seu amor, nós somos guardados no seu amor. E quando nós entendemos o amor de Deus e essa presença do Espírito Santo, né, cuidando da nossa vida, nos lembrando que nós somos propriedade de Deus e somos exclusivos, e devemos viver de maneira exclusiva para Deus, isso faz com que a nossa vida agora se posicione de tal forma que tudo aquilo que eu venha fazer para agradar ao Senhor. E é assim que Paulo fala, né? Seja comer, seja beber, qualquer coisa que você venha fazer, faça sempre para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a grande alegria que deve estar no nosso coração. A gente passa por muitas experiências de alegria. E muitas vezes a gente vê as pessoas compartilhando as suas alegrias, né? E na maioria delas são alegrias efêmeras. Porque eu passei no concurso, isso é muito bom. Eu passei no vestibular, isso é muito bom. Olha, eu fui promovido no meu trabalho, isso também é muito bom. São coisas muito boas da vida. Mas a grande alegria que tem que estar presente no nosso coração, que deve ser o motivo do nosso grande júbilo, é dizer: eu pertenço para Deus. Eu pertenço para Deus. Eu sou de Deus. Eu estou guardado em Deus. Eu tenho segurança para a minha vida. Então, pensarmos nessa palavra do apóstolo Paulo, em que ele diz: vocês são santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço, e por isso glorifique a Deus no vosso corpo. Ou seja, antes de falarmos qualquer coisa em relação às questões do texto, Paulo nos faz pensar sobre o seguinte: nós recebemos do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo tem que trazer para nós discernimento, inteligência, coragem. A presença do Espírito Santo
tem que nos fazer entender o que é a verdadeira liberdade, que não é de sair fazendo o que quer, mas é sabermos fazer aquilo que é certo, porque agora nós fomos comprados por Jesus, e o Espírito Santo, e temos o Espírito Santo, dá-nos esta garantia de quem nós somos. Somos propriedade de Deus, e estamos sempre guardados no seu amor. Que nesse mundo que a gente vive, né, um mundo que fala tanto de direitos, de liberdades, Paulo dá uma palavrinha muito, muito forte para a gente guardar e pensar em relação a todas as nossas decisões e atitudes, que é o seguinte: nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos de Deus e devemos viver para Deus. Por isso, Paulo escreve lá em Gálatas 2:20: eu estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vive. Agora é Cristo quem vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, esse viver do meu dia a dia, com todas as minhas demandas, desafios, provações, tentações, eu vivo justamente pela fé que eu tenho em Cristo. A fé que eu tenho no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nós possamos pensar acerca de que há um lugar muito mais importante do que um templo levantado ou construído por mãos humanas para a adoração de Deus. Davi já falava sobre isso. Mas que Deus nos fez templo, o nosso corpo como templo para a sua adoração, e nele colocou o seu Espírito Santo, para que a nossa vida, ela seja uma vida que honre e glorifique o Senhor, com discernimento, sabendo que nós fomos criados para a sua glória e que nós somos propriedade exclusiva dele, para que vivamos tão somente para o nosso Senhor.